Nós vamos dar sequência à nossa exposição bíblica no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 6, encerrando então aqui o sexto selo. Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 17. Hoje nós vamos falar sobre a abertura do quinto e do sexto selo. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos na Tua presença mais uma vez nesta noite, para a glorificação do Seu santo nome, para a exaltação de Sua glória e do Seu poder. Damos graças, ó Deus, por nos conceder esta grande oportunidade de assentarmos nessas cadeiras e aqui louvar o Teu grande nome, aqui cultuar o Teu nome. Viemos aqui para cultuar, para adorar, para ouvir a Sua palavra, a Sua voz, as instruções do Senhor para as nossas vidas, para nos livrar da ira futura, para nos livrar, ó Deus, das coisas que estão para acontecer neste livro. Nós Te glorificamos por tudo, porque somos Teus filhos, Teus servos, comprados pelo sangue do Teu Cordeiro. Fala, Senhor, conosco mais uma vez. Abra-nos as portas da palavra e nos dê entendimento, esclarecimento da Sua palavra, para a edificação espiritual, para a nossa edificação das nossas vidas, para a nossa perfeita comunhão com o Senhor, com o céu. Assim nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. O dia da ira do Cordeiro. Aqui está, irmãos, o grande problema que virá sobre os homens na terra. Que, na verdade, toda essa doutrina, todo esse conhecimento, ele tem um grande valor para nós. Essas doutrinas, elas servem exatamente para nos proteger das pragas, da ira do Cordeiro que virá sobre os quatro cantos da terra. Na verdade, os homens, eles não dão atenção a essa doutrina. Eles não dão atenção à palavra de Deus. Eles estão cegos. Paulo disse que o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo e que eles venham se salvar. Então eles estão cegos pelas trevas. Mas pela graça e pela bondade de Deus, o Espírito Santo tirou o argueiro dos nossos olhos, nos deu luz e entendimento. E hoje nós podemos, pelo Espírito Santo, temos a capacidade de entender um livro tão complexo como esse, mas pelo Espírito Santo nós possamos entender o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Os que estão debaixo do altar, irmãos, eles fazem uma oração e súplica. E esse grupo, eles vieram da grande tribulação. Com a abertura dos primeiros 4 selos, então aparecem os 4 cavaleiros, como nós vimos semana passada. Enquanto estes cavaleiros, eles recebem uma espada para matar os habitantes da terra, para fazer a carnificina, estes que nós lemos agora, recebem vestes brancas, simbolizando a pureza, simbolizando a vitória que Cristo deu na vida deles, e eles estão ali clamando agora ao grande Deus, mas ao mesmo tempo que eles estão clamando, eles glorificam a Cristo pelo que Deus fez, e eles estão debaixo ali, eles estão debaixo do altar. Nós veremos isso aí. Então, do juízo experimentado pelos habitantes da terra, enquanto a cena está nos 4 cavaleiros, a cena está nos habitantes da terra, agora nós precisamos entender que João está lá no céu, quando ele sobe no capítulo 4. João sobe ao céu, a cena agora volta novamente para o céu. João mostra a cena na terra, com os 4 cavaleiros. Agora, a partir do versículo 9, João transporta novamente a nossa mente para o céu, para que nós possamos entender o que está acontecendo. E depois que João aponta para o céu, a partir do versículo 12, a abertura do 6º selo, a cena volta novamente para a terra. Interessante que isto faz assim uma ponte. É a ponte que nós entendemos aqui, que liga esse episódio dos 4 cavaleiros do Apocalipse na terra, com a abertura do 5º e do 6º selo. É impressionante como que João teve essas visões, claramente, da ira do Cordeiro, como Deus despeja sua ira sobre os homens. Deus está irado com a humanidade, no presente momento, está irado com os homens, mas a taça da ira de Deus, ela ainda não se completou. Nós vamos ver um paradoxo do amor de Jesus, como a ira também de Jesus, a ira do Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o dia da ira do Cordeiro. Vejamos então no versículo 7, no versículo 9 ao versículo 11, os mártires no céu. Vemos que os mártires, eles estão no céu. No versículo 9, debaixo do altar, diz o seguinte o texto: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vejamos, irmãos, que essas almas, elas estão debaixo do altar. Interessante que essas almas, elas estão aqui, parece que essas almas, elas remetem lá para o Antigo Testamento. Parece que quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos como que a Bíblia, irmãos, ela é um todo. Ainda que estamos no último livro da Bíblia, porém, ao mesmo tempo, ela volta lá para os primeiros livros de Gênesis, né? A Torá, os 5 livros de Moisés, e em um todo a Bíblia ela é completa. Porque quando nós vimos essas almas aqui debaixo do altar, o texto volta lá para o livro de Levíticos, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, quando eles sacrificavam os animais, como nós lemos hoje aqui no capítulo 9 pela manhã,
Quando eles sacrificam os animais, os cordeiros, os bodes, né? Que os carneiros, o que eles fazem? Eles pegam o sangue e passavam na testa dos sacerdotes, e aquele sangue, irmãos, que sobravam, era lançado debaixo do altar. E interessante que nós possamos entender isso aí, que todos aqueles sangues que eram sacrificados lá no Antigo Testamento, eles apontavam para a pessoa de Jesus. Essas almas que estão aqui debaixo do altar, clamando ao Senhor, clamando a Deus, são almas que morreram por amor a Jesus. Quando nós voltamos lá para Levítico, no capítulo 4, 25, o texto diz o seguinte: então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal, ou seja, no animal que foi degolado para apresentar a Deus, e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, o sangue na ponta do altar, e depois derramará o resto do sangue na base do altar, ou seja, o sangue daqueles animais, ele é derramado então na base do altar, de toda aquela estrutura onde é apresentado o sacrifício, em Levíticos, no capítulo 4, 25. Então, Deus, ele determinou, irmãos, que o sangue, a vida seja representada pelo sangue. E isso está em Levítico, no capítulo 17, do versículo 11, que diz o seguinte: pois a vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é a vida que tira os pecados. Impressionante que estas almas que estão aqui debaixo do altar, observe, irmãos, que às vezes eles dizem, morreu, eles não têm mais sentimento, morreu quando foi para a eternidade, a pessoa não sabe mais o que está falando, a consciência foi apagada, ou então os que morreram estão dormindo. Nem a alma dos mortos que morreram estão inconsciente, como também nem a alma dos justos que morreram também estão conscientes. Tanto os ímpios, como vocês podem ver a parábola do rico e de Lázaro com Abraão, no seio de Abraão, eles clamam, pode ver que eles clamam lá na eternidade, porque as almas estão sabendo, estão sentindo que elas estão condenadas, ou que elas estão sendo, ou que elas são salvas. Então a consciência do ser humano, ela não morre. Essas almas, elas estão debaixo do altar, ela sente então o peso da responsabilidade. Nesse caso aqui, elas estão clamando a Deus, elas estão pedindo ao Senhor, vir debaixo do altar as almas dos que foram mortos, porque por amor à palavra de Deus. Então ela tem ciência, elas estão lá, bem consciente de tudo que elas passaram na terra, do que elas viveram na terra. No versículo 9 mesmo, aqui na parte B, como eu já citei um pouco, ele diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, ele fala, por amor da palavra de Deus, e foram mortos por amor do testemunho que deram. Observe, irmãos, que estas almas, elas deram testemunhos na grande tribulação, nos 4 primeiros selos que foram abertos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, dominado pela grande besta sobre a terra, e essas almas foram mortas por amor, pelo testemunho que elas deram, pela pregação do Evangelho. Tem muita gente que fica pensando que após o arrebatamento, a grande tribulação surgindo na terra, não vai haver mais pregação do Evangelho. Haverá pregação do Evangelho, e vamos ver isso dentro do corpo de todo o livro do Apocalipse, a partir dos versículos 8 em diante, do capítulo 7 em diante, nós vamos ver que haverá pregação sim na face da terra. Então aqui nesse caso, nós já podemos observar que eles foram mortos pelo testemunho, por amor. Todo cristão deve ter esse pensamento, então, que a sua vida não pertence mais a ele, e que nós precisamos o quê? Testemunhar de Jesus, ou até mesmo doar a nossa vida, se for o caso, por amor de Jesus.
Precisamos estar preparados, irmãos, para doar a nossa vida, para nós nos entregarmos totalmente, se for necessário, morrer por amor a Jesus. Estes mártires que estão aqui debaixo do altar, eles foram mortos porque amaram Jesus, porque pregaram o Evangelho, porque não temeram as hostes do inferno aqui na terra, comandado pela grande besta, o anticristo. Eles não quiseram saber, eles não receberam a marca da besta, eles rejeitaram a marca da besta, pregaram o Evangelho, falaram de Jesus, do amor de Jesus, por isso foram mortos por amor a Jesus, por amor ao testemunho de Jesus. Aqui fala, foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do que pregaram, do que testemunharam, do que eles falaram, não tiveram medo, deram ênfase na pregação, naquilo que eles viveram sem ter vergonha, sem ter medo, com coragem, com ânimo, com fé, acreditando que Deus é poderoso para salvá-los. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 17, Paulo disse o seguinte: talvez o meu sangue, Paulo disse, isto é, numa outra versão, eu acho que é a NTLH, Paulo diz, talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, Paulo falando aos filipenses, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, 6, Paulo diz, quanto a mim, a honra já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Paulo estava consciente que ele poderia morrer a qualquer momento, a qualquer minuto, ser mortos pelos judaizantes, ser preso pelos romanos, como foi a vida dele, foi decapitado em Roma, e Paulo perdeu a sua cabeça por amor ao evangelho, por amor à palavra, estava disposto a morrer. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele está disposto a morrer, ele entrega a sua vida, ele se doa, ele se entrega, ele não se importa com o que falam dele, ele não se importa com o que o mundo imagina dele, ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. A sua fé não vem do homem, a sua fé não vem da terra, a sua fé vem do céu. A fé que ele tem vem de Jesus, pelo Espírito Santo, para ele honrar o nome do Deus vivo aqui nessa terra, glorificando o nome de Jesus. Esse é o objetivo de todo cristão. Todos que servem a Deus, precisamos honrar o nome de Jesus. Então eles morreram, irmãos, porque falaram a verdade. Falar a verdade nos dias que estamos vivendo, estamos já começando a correr o risco. Os irmãos podem observar que, como eu já falei semana passada, existe o espírito do anticristo que já está atuando na terra, que hoje falar a verdade já está começando a correr risco. Quantas igrejas já foram fechadas, quantas pessoas processadas porque falaram a verdade, porque falaram contra a homossexualidade, porque falaram contra qualquer outro tipo de pensamento contrário às escrituras. Hoje corre o risco, estamos correndo o risco até mesmo de perder a cabeça, de ser processado, de ser enjaulado. Quantos pastores na Europa já foram presos por causa do amor da palavra de Deus? Quantas pessoas já perderam a cabeça por causa do amor da palavra de Deus, porque falaram a verdade? Então, o anticristo, ele não suporta a verdade. O espírito do diabo não suporta a verdade. Por que eles morreram? Porque no tempo da grande tribulação, esses crentes falaram a verdade, irmãos. E olha que não é nos dias de hoje, é no tempo da grande tribulação. Se você acha muito difícil de falar a verdade, de viver a verdade, nos dias que nós estamos atravessando, peça a Deus para você ser arrebatado, peça a Deus para você encontro de Jesus nos ares, porque na grande tribulação, nós precisamos ser de fibra, de coragem, mais fé, mais ânimo, ser mais aguerrido com Jesus, amar mais a Jesus cada vez mais, porque vai ser grande o sofrimento daqueles que ficarem, e não sei quantos vão subsistir a esta força poderosa de Satanás, do anticristo que vai estar aqui lutando contra os homens, pelejando contra as verdades de Deus. E temos que estar dispostos para falar a verdade. O desejo de Satanás é que as pessoas sejam enganadas, irmãos, e é através da mentira.
Por isso que a verdade de Deus, ela combate, lógico, a mentira, somente a verdade, mas essa verdade está em Cristo, essa verdade está nas Escrituras, não é a minha, a sua verdade, não é a verdade filosófica, não é a verdade de homens que criaram ideias, pensamentos, não, a verdade é de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus é verdade, só Ele pode combater este mal, este mundo, as trevas, através da verdade, o poder da verdade, de viver a verdade, de honrar a Jesus com a verdade. Por isso, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, Paulo escreveu: a esse, falando de um anticristo, cuja vinda é segundo o quê? A eficácia, o poder de Satanás. Aí ele fala, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da justiça. Irmãos, o anticristo, junto com o falso profeta e junto com a besta e o falso profeta, eles vão fazer sinais com a tríade do mal. Qual é a tríade do mal? O dragão, o falso profeta e a besta, a tríade do mal, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles vão fazer sinais, prodígios de mentira aqui, para enganar a população, para enganar os homens na terra. E Paulo disse: como eles não se importaram nos dias de hoje, quando pregamos o evangelho, quando falamos a verdade, eles não se importaram, não quiseram dar ouvido à verdade. Naquele dia, no grande dia da tribulação, Deus enviará o espírito do erro para que os homens sejam enganados, porque não quiseram acreditar na verdade. O próprio Paulo falou sobre isso. Hoje eles duvidam, zombam, criticam, porque somos cristãos, porque somos crentes, padecemos, sofremos, por amor a Jesus, por amor à verdade. Mas nós sabemos em quem temos crido, nós confiamos no nosso Senhor. Então, é bem provável, irmãos, que essas almas que estão debaixo do altar, eles morreram logo no início da grande tribulação. Só que essas almas, é Apocalipse, capítulo 6, que nós estamos falando. Está, irmão Rônica, irmã Milena? Apocalipse 6, versículos de 9 e 17. Os irmãos chegaram agora, tá? Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 17. Então, esses irmãos, que são as almas que estão gritando, que estão clamando a Deus ali debaixo do altar, eles representam, sabe o que, irmãos? Todas as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, que sabe? E que esperam pela ressurreição e descansam com vestes de glória. Eles estão esperando pela ressurreição, pelo seu corpo ressurreto. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, João diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Agora, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, o anticristo, e nem a sua imagem, porque o anticristo vai fazer uma imagem na terra, e não receberam o sinal em suas testas, 666, tão famoso, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, quando Jesus implanta o seu milênio na terra. Então, essas almas aqui, elas honraram o nome de Jesus. Eles descansam com vestes de glória, com vestes resplandecentes, simbolizando a pureza, as verdades, a justiça de Deus. Por isso que elas estão no altar, debaixo do altar, clamando, mas elas ainda estão ali no tempo de descanso. Vejamos então no versículo de número 10, irmãos. As almas estão ali, os mortos estão ali por amor da palavra de Deus, foram mortos pela palavra de Deus. A Bíblia fala que é somente almas. Então vamos ver agora o versículo de número 10. Até quando? Eles fazem uma pergunta, vejam bem. E clamavam com grande voz dizendo: até quando? É uma pergunta, eles fazem a Deus. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em todo o tempo da história, irmãos, da igreja, do cristianismo, os santos sofreram e ainda sofrem na terra.
muitos martírios, muitos cristãos que morreram. Nós sabemos da história que foram lançados na arena, sendo lançados para as bestas feras, para os leões. Eles morreram por amor a Cristo. Muitos foram crucificados, muitos foram queimados por amor da palavra de Deus. Nós sabemos que até, acho que foi no ano de 2019, pelo menos saiu em todas as redes sociais, quando aquele pessoal do ISIS estavam sacrificando, eu falo sacrificando, que para ele parece um sacrifício para Deus, estavam degolando aqueles cristãos lá, eles todos de joelho na beira da praia. Nós vimos aquela cena aterrorizante, e eles morreram por amor a Cristo. Sempre vai acontecer de os cristãos serem perseguidos nessa terra. Por que isso, irmãos? Porque nós não somos desta terra. Nós não somos deste mundo. Nós precisamos entender isso. Há crentes que não conseguem lidar com essa situação, precisa de experiência. Por isso, irmãos, que muitos às vezes não resistem, porque não entra na cabeça, não consegue entender, quer ter uma comunhão com o mundo, quer ter uma comunhão com a sociedade corrupta, decaída, às vezes até mesmo com os nossos próprios familiares. Nós não somos deste mundo, não somos dessa terra, irmãos. A nossa vida aqui é de passagem, a nossa linguagem é outra, o nosso vestir é outra, a nossa cultura é outra, não é a cultura do mundo, a nossa cultura é do céu. Nós falamos a língua do céu, os trejeitos do céu, temos o maneirismo do céu, da saudade do céu. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, sente saudade do céu. Quem tem o Espírito de Deus dá a impressão que já foi no céu. Às vezes dá uma impressão que parece que estamos no céu. Eu me lembro do irmão que falava: quando eu estou orando, irmãos, parece que eu já vou pegar na canela de Deus, parece que eu vou pegar na túnica de Jesus, de tão perto que ele se sentia no céu das orações. Então nós somos filhos do Deus Altíssimo. Deus nos comprou. Jesus, ele pregou uma mensagem horizontal, mas ele sempre apontou para o Pai, vertical. Ele pregou a mensagem apontando verticalmente. Nunca a mensagem de Jesus foi horizontal, mas apontando sempre para o Pai, porque nós somos do céu e precisamos entender essas coisas. Então Jesus sempre nos ensinou que mesmo nós sendo perseguidos, nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Estevão aprendeu isso. Ele orou pelos seus algozes antes da morte, sendo apedrejado. Ele olha para o céu, vê Jesus à direita do Pai e fala: Senhor, não lhes imputes este pecado, e ora. Esses mártires aqui, eles pedem vingança e justiça, mas quando foram mortos, certamente eles glorificaram a Deus. Esses mártires, quando foram mortos, eles não amaldiçoaram os seus inimigos, porque eles sabiam qual é o caráter de Jesus, não podia amaldiçoar. Então, na verdade, eles indagam a Deus com uma pergunta. Isso é que eles fazem diante de Deus. E esta é a pergunta no versículo 10, na parte B: até quando? Vejam bem, ele faz a pergunta, os mártires clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando não julgas e vinga? Quando eles serão julgados? Quando é que vai acabar tudo isso? Eles estão lá, Os santos, irmãos, sempre fizeram esta pergunta. Os profetas, os homens de Deus, todos quantos sofreram. Você já fez essa pergunta a Deus: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou continuar sofrendo? Senhor, até quando eu vou ser perseguida? Senhor, até quando estou... Senhor, várias perguntas nós fazemos para Deus constantemente. Nós queremos respostas imediatas. Nós queremos saber o que Deus tem para fazer conosco. Agora imagine estes homens aqui no passado também. Salmo 74, o salmista falou no Salmo 74, no versículo 9 e versículo 10: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. O povo de Israel falando, nem há entre nós alguém que saiba até
quando isso durará? As provas eram tamanho, não sabia até quando essa provação ia durar. Aí eles falam, até quando, ó Deus, nos afrontará o nosso adversário, o nosso inimigo, blasfemando o inimigo teu nome para sempre? Então o salmista ele faz uma pergunta, até quando, ó Deus? E Abacuque no capítulo 1, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Este é o clamor dos profetas, dos homens de Deus, irmãos. Toda a história da igreja, desde os profetas, nos dias de hoje, sempre nós vamos fazer esta pergunta, até quando, ó grande dominador? Então, esses mártires, eles sabem que Deus vai fazer, mas quando? Você sabe que Deus vai te tirar da prova. Você sabe que este mundo, ele te oprime. Você sabe que este mundo, ele não é fácil de se viver. E muitas das vezes você fala, Senhor, até quando? Até quando vamos continuar nessa terra? Quando eu vou ficar sendo oprimido? Porque, irmãos, há momentos de alegria. Já reparou como que os ímpios, eles têm uma alegria falsa? Então, as pessoas, elas têm momentos de alegria, mas nós temos uma felicidade eterna, uma felicidade que brota de dentro, como Jesus fala, rios de água viva que brota de dentro de você, de dentro do cristão. Mas por causa da nossa natureza humana, nós às vezes fraquejamos, nós às vezes ficamos tristes, aborrecidos, entristecidos, e neste momento nós dizemos, Senhor, até quando essa luta vai continuar? Então você sabe que Deus vai acabar com essa luta, mas quando? Esse cronograma, irmãos, ele não é revelado aos nossos corações. Deus quer de nós fé, Deus quer de nós amor, Ele quer que nós o amamos verdadeiramente. Fé quando você não tem nada, fé quando você está passando na prova, fé quando você está sendo abençoado. É isso que honra o Senhor, é você acreditar nele, confiar nele, porque os profetas confiaram, porque esses mártires confiaram lá na grande tribulação. Então, irmãos, Deus está no controle de tudo, nós não devemos temer. Eu sempre vou falar, nós não vamos morrer, irmãos, nós não vamos morrer. Se morrermos, nós estaremos nas mãos do Pai, nós não iremos morrer. Deus sabe o dia da nossa morte, Deus está no controle da nossa vida, Ele sabe o momento que vamos morrer, o dia que vamos morrer, se seremos arrebatados vivos, o que vai acontecer conosco. Nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem pode tirar você das mãos de Deus? Quem vai tirar você das mãos de Deus? Ninguém pode tirar você das mãos de Deus, ninguém. Porque Deus já te abraçou, Deus já te pegou, você está nas palmas das mãos, na palma das mãos do Senhor. Não precisamos temer. Esses santos não temeram, mas aqueles clamavam por justiça, porque estavam lá, sabendo que os irmãos estavam na terra sofrendo. Ele fala que não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra. Veja, no finalzinho do versículo 10. Então vamos ver agora o versículo de número 11. Deus vai dar a resposta para eles. Vamos ver se Deus vai ouvir as orações dele. Olha só o que Deus faz com eles. Versículo de número 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, ou seja, vestes de mangas talares. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então o que Deus deu a eles? Deus deu a eles roupas brancas, roupas que simbolizam a pureza, a glória de Jesus. É isso, né? Esse clamor da alma, após o clamor deles que estão debaixo do altar, Deus responde. Como que Deus responde? Deus dá a eles túnicas brancas. Poxa, mas será que é uma túnicazinha? Eu estou clamando aqui, Deus me dá uma túnica, mas imagine você receber uma túnica de Deus, a aprovação de Deus, debaixo do altar de Deus. Eles clamam e Deus agora dá túnicas brancas, simbolizando que eles foram mártires por amor a Deus. Deus reconhece
a graça na vida deles, né? E isso longe, irmãos, deles terem um corpo ressurreto. Eles não têm um corpo ressurreto, eles não têm um corpo ali momentâneo, né? Isso deveria acontecer quando eles morreram, mas não, é simplesmente as almas e o simbolismo das vestes brancas. Eles estão no altar ali de Deus, né? Então essas vestes são o quê? Símbolo da felicidade e repouso. Ainda que a felicidade completa e perfeita será com o retorno de Cristo e a ressurreição do corpus. O que é que estas almas debaixo do altar estão aguardando? Elas estão aguardando a ressurreição do corpo. Eles estão aguardando o arrebatamento da igreja. Essas almas que João já revelou para nós, são as almas que já estão, umas que já foram, os que já morreram como mártires, e essas que vão passar na grande tribulação, pois elas são representadas num todo, como eu disse aqui. Então, as almas que estão lá, irmãos, elas estão glorificando ao Senhor, elas já exaltam o Senhor, mas elas precisam receber um corpo. O corpo foi enterrado, as almas estão lá, vai fazer uma ressurreição do corpo, um encontro com elas, vão receber um corpo de glória, não vão ficar aquelas almas gritando ali para o resto da vida debaixo do altar, não, elas estão aguardando o Cordeiro de Deus. Então elas estão no símbolo de felicidade, de repouso, de alegria, ou seja, toma as vestes brancas. Vocês estão pedindo para nós te julgar, Deus fala, toma as vestes brancas, descansa, tenha repouso, tenha felicidade, espera, tenha paciência. É isso que Deus está falando, né? Então eles estão o quê? Repousando junto ao altar. Eles não estão totalmente alegres ainda na presença de Deus. Vejam o que o texto diz: foram dadas a cada um compridas as vestes, foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. Então elas estão repousando, descansando em felicidade, em alegria. Ainda não estão totalmente completos, porque não viram a glória de Deus, não viram a face do Senhor, estão esperando por esse momento. Então é necessário que eles repousem por um pouco de tempo antes de alcançar a felicidade total. Deus conhece cada um que será morto, irmãos, como Marte, e logo terão seus lugares como os demais no devido tempo. Deus sabe todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Aí o texto diz: de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas, com palmas nas suas mãos, glorificando a Deus, com o corpo ressurreto, com o corpo de glória, revestido do poder do Espírito Santo. Abrindo este quinto selo, quando abre, como eu disse, a visão de João, que estava aqui na terra, é remetido para o céu. Ele vê as almas, nos versículos 9, 10 e 11, com todo esse episódio, com toda essa glória, Deus comunicando com as almas, Deus revestindo essas almas com as vestes brancas, Deus dizendo para elas repousarem, terem paciência, que Ele vai julgar aqueles que foram mortos e os irmãos que ainda hão de morrer por amor à sua palavra. Esta foi a primeira resposta de Deus à oração dessas almas. Vejamos então agora, irmãos, quando o anjo, Jesus abre então, o Cordeiro abre então o sexto selo. Vejamos o versículo de número 12, vamos ver ainda a resposta de Deus à oração. Como que Deus agora responde a essa oração? Vamos ver os abalos da natureza, o que vai acontecer. Versículo de número 12 diz o seguinte: e havendo aberto, vê que João diz que ele só fala que havendo aberto o sexto selo, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício. Saco de cilício, irmãos, é um tipo de roupa que no passado muito antigo se usava para um luto. Uma pessoa que morria num saco bem grosseiro, negro, aquele saco, né? E se colocava aquilo para fazer o luto. Então usa essa expressão, saco de cilício. O sol tornou-se negro como um saco de cilício
que era um tipo de saco que se usava para fazer o luto. E a lua tornou-se como sangue. E aí nós vamos ver isso até o versículo 14. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, nessa abertura do sexto selo, o que fez? João vê uma série de fenômenos. Agora eles saem do céu, João agora vê a terra novamente. Não podemos esquecer que ele está diante do trono de Deus, lá no céu. Agora volta-se para a terra. Ele vê o quê? Um monte de fenômenos em linguagem profética, apocalíptica, que tudo isso indica o fim do mundo. Tudo isso indica o fim do mundo. Então, a resposta dos mártires parece que foi ouvida, né? Até quando não julgas? Lembra da oração? Até quando não julgas? Agora nós vamos ver a resposta da oração a partir do versículo 12. A resposta da oração. Então, o fim da história, irmãos, é representado pelo abalo do céu. Vocês sabiam disso? O fim da história da humanidade, dos homens na terra, ele é representado por abalos cósmicos, né? Abalos do céu. Deus vai balançar o céu, igual Jesus falou, as potências dos céus serão abaladas, as potências do céu vão se abalar. Então, iniciando o dia do Senhor nas Escrituras, ou seja, o dia da ira do Cordeiro. Quando as potências dos céus forem abaladas, quando for abalado o cosmo, todo o universo, pelo grande poder de Deus, pelo grande ira do Cordeiro, é um grande sinal que já está próximo, ou seja, já chegou o juízo final. Então, o fim da história é representado por isso. Vejamos que os profetas, irmãos, eles tiveram essa revelação de Deus. Eles entenderam que o fim da humanidade, esses acontecimentos, desses abalos, desses terremotos, dos problemas da natureza, o abalo das naturezas, seriam um sinal do fim do mundo. Isaías, no capítulo 13, versículo 10, Isaías disse o seguinte, o profeta Isaías: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá como a sua luz. Ainda Isaías, que o Isaías, irmãos, ele é o profeta apocalíptico. Os irmãos não sabem, Isaías é um dos profetas apocalíptico, né? Ele, o livro de Daniel, fala muito, tem muita conexão com o livro do Apocalipse. Isaías 34, 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como João falou, e como cai o figo da figueira. Agora, Jeremias capítulo 4, versículos 24 a 28. Observei os montes, e eis que estavam tremendo. Olha a visão de Jeremias. E todos os outeiros estremeciam. Aí ele diz: observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Aí ele fala: vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi e nem me desviarei disso. Deus falando através do profeta Jeremias. Joel capítulo 2, 31, mais um profeta. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Vejamos que os profetas também anunciaram que o fim do mundo seria com grandes sinais de abalos sísmicos, com cósmico, mexendo com a natureza, nos montes, na terra, com os animais, no mar. Isso é um sinal de que Deus estava vindo para julgar os homens aqui
no versículo 9 ao 17, do versículo 12 ao 17, sobre o grande dia da ira do Cordeiro, que já falei, é um paradoxo ao amor de Jesus, né? Ou seja, Jesus, que a gente só sempre vê ele amoroso, salvando, curando, vemos aqui agora ele na sua grande ira, despejando a ira de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele confirmou isso no Monte das Oliveiras, no seu famoso discurso, em que os profetas do Antigo Testamento também profetizaram. Jesus disse o seguinte: é logo depois da aflição daqueles dias, de qual dias? Da grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Já pararam para pensar, irmãos? Potências do céu sendo abaladas. Então vejamos que esses cataclismos, né, manifesta logo depois de todos esses cataclismos, de todos esse pavor, esse terror que vai sacudir a natureza, sacudir o universo. Aí a Bíblia diz que Jesus vem e aparece com poder e grande glória. Nós vamos entender muito bem o livro de Apocalipse. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 30 e 31, Jesus disse: Então, ou seja, depois que passar a grande tribulação, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, depois de todo esse cataclismo, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com poder e grande glória, que muitos eles confundem e acham que Jesus já vai vir na primeira vez, já com todos os olhos verão, mas isso vai acontecer na grande tribulação, não no arrebatamento. Arrebatamento não tem nada a ver com isso. Ele fala, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os seus eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus profetiza também, afirmando as profecias de Jeremias, de Isaías, de Joel e de muitos outros profetas, que tem vários outros versículos que confirmam, que eu não tirei para não ficar aqui tão pesado nós lendo esses versículos. Então, irmãos, a Bíblia sempre mostrou que o mundo físico se identifica de alguma forma com o destino do homem. Este mundo físico, ele tem a ver com o destino do homem. Por isso que Pedro também falou lá, que não vai ficar nem raiz e nem ramo, tudo será destruído. O apóstolo Pedro falou sobre isso, não vai ficar nada que subsiste, tudo vai ser destruído, não vai ficar nem raiz nem ramo. A maneira de como Deus visita a sua criação no dia do Senhor é descrita de uma forma simbólica que nós não podemos verdadeiramente tomar ao pé da letra. Quem de nós aqui tem condições de descrever como o céu vai se enrolar como um pergaminho? Nós não temos condições de entender isso aí, não é verdade? Como nós vamos entender que as estrelas cairão do céu? Quando a Bíblia diz, lógico que nós entendemos que é uma figura de linguagem, porém, irmãos, isso não é só poético, né? Não é um simbolismo recheado de mensagens espirituais. Não é só isso. Na verdade aqui, irmãos, é uma catástrofe cósmica, né, de uma realidade, de uma verdade. Está mostrando uma verdade, só que foge do nosso entendimento, foge da nossa compreensão. O que nós entendemos é que vai ser abalada essa estrutura da terra. Vai ser abalada a estrutura da terra. Por isso que o profeta Isaías também ele diz que a terra ela está como um inchaço, como uma ferida não amolecida, não exprimida, como um carnegão, como alguém que tem um carnegão que vocês conhecem, espreme aquilo ali para botar para fora. A terra está como um inchaço, como uma ferida não exprimida. Isaías profetizou sobre isso aí. E toda a terra treme, toda a terra está gemendo, toda a terra está sentindo esse dia que está chegando do grande Deus, da ira do Cordeiro, que vai vir ajustar a vida com os seres humanos, com as suas criaturas aqui nessa terra. Então foge do nosso entendimento. Então, mas essa linguagem, ela é verdadeira. Nós precisamos entender que a linguagem, ela é bíblica e ela está para acontecer da forma como está dizendo aqui, mas de uma maneira poética e simbólica. Vejamos então
que o que Jesus diz? O que João viu aqui? Ele viu as estrelas do céu caíram, ele viu que o céu retirou-se como livro que enrola, ele viu que os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. Agora, irmãos, que está, versículo 15, 16 e 17, a ira do Cordeiro, o desespero dos habitantes da terra. Vejamos o versículo de número 15. Depois que tudo isso, esse cataclismo aconteceu, versículo 15, e os reis da terra, e os grandes, olha bem, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16, e dizia aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Irmãos, o terror dos habitantes é até compreensível. Eles vão ficar aterrorizados. Nunca houve algo tão aterrorizante como esses abalos cósmicos. Nunca houve na Terra algo tão aterrorizante, porque ele vem diretamente do próprio Deus. É a ira sendo derramada sobre os homens, no final de tudo. Então, esses serão os eventos indicando que é o dia do juízo, como disse, o dia do juízo chegou. Deus está prestes a julgar os inimigos dos mártires, vingar o seu sangue. Toda a sociedade tremerá de pavor. Vejamos aqui, pequenos e grandes, de alta ou inferior posição, todos que não tomaram a decisão ao lado de Cristo serão abalados. Nesse dia eu acho que não vai ter ateu, agnóstico, de maneira nenhuma. Eles vão ver o poder de Deus, eles vão ter que acreditar em Deus, eles verão as potências do céu serem abaladas, porque verão com seus próprios olhos. Deus ele não vai fazer acepção de pessoas, irmãos, ele vai enquadrar todos. Quando fala aqui dos reis da terra, primeiro ele começa com os reis e vem lá de cima, depois os grandes e os ricos, os poderosos, né? Os tribunos, ou seja, ele fala os generais de guerra, os homens fortes, os homens poderosos, os endinheirados, aqueles que mandam e desmandam neste mundo, irmãos. Mas interessante que não é só os grandes, ele não pega só a nata, ele pega também a ralé, ele pega as pessoas simples, os pobres, os humildes, os que não creram no Cordeiro, os que não creram na palavra. Então eles vão ficar aterrorizados, desesperados. Então, afinal da história, todos aqueles que se posicionaram contra Deus se reunirão inicialmente em rebelião, então em destruição, quando Cristo lutar contra eles. Porque esses homens aqui, irmãos, eles vão se reunir contra o Cordeiro, eles vão se reunir contra a verdade. Eu vou explicar daqui a pouquinho no final, eu vou explicar para vocês como que João teve essa visão, o entendimento da visão de João, porque eu disse para os irmãos que o Apocalipse, ele vem, ele fala algo aqui que já aconteceu lá na frente, é isso que João está fazendo. Eu vou dar uma explicação um pouco melhor aqui. Então, o desespero será tanto que primeiro eles vão fazer o que? Eles vão se esconder nas cavernas, nas rochas das montanhas. Depois ele pede que esses mesmos caiam sobre eles. Parece que eles estão insanos. Eles vão se esconder nas montanhas, nas cavernas, e depois vão pedir: ó montes, caia sobre nós. Escondei-nos da ira, né, daquele que está por vir, e fala: escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e fala: e da ira do Cordeiro. A ira é do Cordeiro, a ira não é nem diretamente de Deus, é Jesus fazendo o seu julgamento, irmãos. Então o pavor é irracional. O pavor será irracional. Eles preferem o que? Uma avalanche sobre eles. Por que eles não voltam o coração para Deus? Lá no capítulo 16, confirmando o que está sendo falado aqui, a Bíblia diz que eles não pararam para adorar a Deus. Eles morderam suas línguas de dores, por causa das coisas que serão abrasadas, do fogo que serão abrasados. Eles morderão as línguas de dores. No capítulo 16, confirmando isso aqui, que João revela o que já vai acontecer lá na frente.
Mas eles não se dobram, mesmo com as pragas, mesmo com as pestes, mesmo com os terremotos, mesmo com as desgraças vindo sobre a terra, eles não se arrependeram para darem glória. Irmãos, como é difícil pregar o Evangelho. Nunca foi fácil pregar o Evangelho, convencer uma pessoa, no bom sentido, que quem convence é o Espírito Santo, mas pregar o Evangelho para que seja convencido. Às vezes você que já pregou para alguém, já falou para alguém, você fica com aflição, vontade de botar a Bíblia na cabeça da pessoa. Rapaz, o diabo vai te matar, você vai para o inferno, a ira de Deus está vindo, mas a pessoa não consegue entender, não consegue compreender, se o Espírito Santo não fizer uma obra na vida dele. Mas ele resiste a Deus, e é isso que vai acontecer com esses grandes. Eu quero ver os poderosos nesse grande dia. Eles vão ver esse grande dia. Hoje eles rejeitam a doutrina, rejeitam a igreja, rejeitam os cristãos, rejeitam a palavra, mas essa ira é para eles, para aqueles que rejeitaram o Cordeiro de Deus. Isaías, no capítulo 2, no versículo 19, ele disse o seguinte: então os homens entrarão nas cavernas, continuando o que eu já li de Isaías antes, então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, e do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Mas os homens não creem nisso, não creem nisso, as pessoas não creem nisso. Isaías 2,19, a ira é o lado inverso de seu infinito amor. No entanto, a ira de Deus é direcionada ao pecado. Como isso é inerente ao homem, o juízo é inevitável, irmãos. Essa ira vai por causa do pecado do homem, por causa da natureza pecaminosa do homem, por não reconhecer em Cristo como Senhor. Então a recusa de sua palavra, a transgressão deliberada, atrai automaticamente a ira de Deus. Nesse dia, as nações e o povo de Israel conhecerão o furor do Deus Todo-Poderoso, saberão que existe um Deus no céu. Quando Deus vem com a sua ira para ajustar contas e concluir a história da humanidade, então eles formam-se uma pergunta. Eles fazem uma pergunta, né? No versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira. Aí eles mesmos concluem: e quem poderá subsistir? Olha que isso aqui foi só um sinal da ira do Cordeiro, do que está para acontecer. Ele diz: quem poderá subsistir? Os profetas já faziam essa pergunta, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Joel, capítulo 2, versículo 11. O dia do Senhor é grande, muito terrível. Quem o poderá suportar? Naum, capítulo 1, versículo 6. Quem parará diante de seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A Bíblia fala sempre da ira de Deus, da ira de Jesus, coisas que o mundo não conhece. As pessoas só falam de amor de Deus, né? Que Deus é amor verdadeiro, mas aqui também tem a ira de Deus, é o inverso, né? do contrário ao amor de Deus. Nenhum inimigo de Deus resistirá ao seu poder, eles serão obrigados a se ajoelhar e confessar. Isaías 45, versículo 23, irmãos, 700 anos antes de Cristo ele profetizou: por mim mesmo tenho jurado, Deus falando, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. E Paulo cita isso em Romanos capítulo 14, versículo 11. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Quem não dobrar aqui, vai ter que dobrar naquele grande dia do juízo. Quem escarnecer aqui, vai ter que responder naquele grande dia do juízo, que Deus vai acertar conta com as suas criaturas. Então a onipotência de Deus, irmãos, ela prevalecerá, e os habitantes da terra ficarão impotentes nesse grande dia. Estava assistindo um vídeo ontem de pessoas jovens, irmãos, que já são milionários, sabe? Pessoas que já são muito dinheiro mesmo, né? Casa que vale milhões, 300 milhões, e já são, eu fiquei pensando, tudo isso
não vai servir naquele grande dia. As fortunas, né? Os bancos recheados de dólares, de diamantes, toda essa glória, todo o apogeu deste mundo, tudo isso naquele grande dia não terá grande valor, não valerá nada. E nós sentimos o tic-tac do relógio de Deus. O tic-tac está batendo cada vez mais forte. Sentimos que a ampulheta de Deus está descendo toda aquele, eu falo areia, não sei nem a expressão daquela ampulheta, se é areia que fala mesmo, já está esvaziando, né? Esvaindo, está acabando o tempo. Deus está para julgar os homens na terra. Então eles fazem a pergunta: o grande dia do Cordeiro, da sua ira, está chegando. Quem poderá subsistir? Ninguém, irmãos. Aqui está a abertura do 5º e do 6º selo. Os acontecimentos e as atuações relacionadas aos selos. Isso são umas preliminares, irmãos. Vamos ver se eu consigo explicar agora para os irmãos. Essa abertura aqui do 5º e do 6º, já estamos encerrando agora. Só vou tentar explicar para os irmãos, ver se eu consigo explicar. A abertura do 5º e do 6º selo. Todo o capítulo 6, na verdade, do capítulo, os 4 selos, o 5º selo e o 6º selo, é uma preliminares. Essas coisas aqui agora, irmãos, elas vão acontecer dentro de todo o corpo da Bíblia. Vai vir um prelúdio agora no capítulo 7. A partir do capítulo 8, no versículo 1, abre-se então o 7º selo. Aí, verdadeiramente, se abre o livro. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Só o Cordeiro. Ele abriu o 6º selo, no capítulo 8, semana que vem não dá porque é um prelúdio no capítulo 7, ele continua mostrando o que vai acontecer, ele não encerra. João, ele recua novamente e vai mostrar isso a partir do capítulo 8, do que está para acontecer na terra, até o capítulo de número 17, nós vamos ver agora todo o acontecimento. Então Apocalipse vai e ele volta aqui, João recua para mostrar as coisas que vão acontecer. Tudo isso que nós já, esse grande dia da ira de Deus é o final dos acontecimentos. Aqui Jesus volta, ele faz a sua justiça na terra, implanta o milênio, e são novos céus depois, uma nova terra, que isso ele vai mostrar no final do livro do Apocalipse. Então, isso aqui é uma preliminar, ele está simplesmente mostrando o que está por acontecer. Assim sendo, nós estamos perto da abertura do 7º selo, e nós veremos o que? Isso mais detalhadamente agora. João vai explicar agora, a partir do capítulo 7, os detalhes das coisas que hão de acontecer. Diante de todos esses acontecimentos, o que você deve fazer? É tomar a sua cruz e morrer por Cristo, se assim for necessário. O povo de Deus está guardado, e Ele nos vindicará, Deus nos vindicará por tudo o que sacrificamos e sofremos pela causa do Evangelho. Devemos estar dispostos a perseverar e a ser fiéis a Ele, mesmo nas maiores tempestades da vida e em meio à terrível oposição à sua palavra. Nada é mais importante em sua vida a não ser a sua fidelidade a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu santo Filho. Tive com um empresário hoje, que ele já está poderoso. Eu disse para ele: você é uma pessoa simples, você é uma pessoa humilde, ele é cristão. Cuidado para que você não caia em tentação. Cuidado para que a sua vida não mude, porque todo esse apogeu que você tem, toda essa glória que Deus te deu aqui, é para você honrar Jesus. Se você se desviar, e se você largar Jesus, largar o Evangelho, você saiba que tudo isso aqui vai ficar. Aí estava entrando um senhorzinho bem velhinho com a muleta, né? Olha lá o fim do ser humano. Se ele não morre antes, o fim do ser humano o que é? O nosso corpo, irmãos, não resiste muito. O corpo não vai resistir, haverá um dia que ele vai estar debilitado. Então, nós só estamos seguros no Senhor Jesus Cristo. Essa fé que Deus te deu, essa confiança que Jesus te deu. Abrace isso, isso vale mais do que qualquer ouro que existe na terra. As coisas mais preciosas nessa terra, a sua fé, ela é muito mais valiosa.
Oremos a Deus. Ó Deus, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Agradecer a Ti porque o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Nós damos graças de podermos estar assentados nessas cadeiras e ouvir esta palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve à verdadeira adoração, à verdadeira glorificação do Seu nome, livrando-nos, ó Pai, de todo mal, das coisas concernentes a este mundo, nos livrando do pecado, lavando as nossas vestes no sangue do Seu Cordeiro. Livra-nos, ó Pai, do mal. Guarda o Teu povo, guarda a Sua igreja, guarda os Teus servos, guarda os Teus filhos, não só aqui, mas no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, aonde estão os Teus filhos, os Teus servos, o Teu povo, aqueles que são chamados pelo Teu decreto, comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós Te glorificamos por tudo, ó grande e soberano Deus, e entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.